Pessoal, prosseguindo aí, então com as nossas resoluções, desta vez para o FMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, prova agora, tá bem recente, para o cargo de Engenharia Mecânica de 2019, questão aí sobre termodinâmica e máquinas térmicas, tá? Então vamos lá. Ele diz o seguinte, questão de número 29, um engenheiro mecânico foi contratado para fazer o projeto de um sistema de refrigeração para um supermercado. Ele estipula que a temperatura do fluido refrigerante na entrada da válvula de expansão seja igual a 40 graus Celsius. E utilizando uma tabela termodinâmica, observa que a entalpia de líquido saturado e de vapor saturado para essa temperatura é igual a 250 kJ por quilograma e 400 kJ por quilograma, respectivamente. O engenheiro também anota os valores de entalpia para a temperatura de menos 10 graus Celsius, que seria a temperatura estimada para o fluido no evaporador, com valores de 170 kJ por quilograma e 410 kJ por quilograma, para os estados de líquido saturado e de vapor saturado, respectivamente. Com base nesses valores, o engenheiro estima o título de entrada do evaporador. Assinale a alternativa correta, que corresponde ao título X que o engenheiro obteve desta estimativa, né? Primeiramente, o que vem a ser título, tá? Então, título é a quantidade de vapor naquele determinado ponto a ser considerado, tá bom? Então, aqui eu não vou entrar em tantos detalhes, eu vou assumir que você já tem alguns conceitos básicos aí, parte de ciclos termodinâmicos, tá? Nesse caso, ciclo de refrigeração. Se caso você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai abordando ponto a ponto se você não entendeu, tá bom? Então vamos lá, o ciclo básico de refrigeração, a sua exposição vai contar aí com 4 equipamentos básicos, tá? O evaporador, compressor, condensador e a válvula de expansão, tá bom? Então vamos colocar desse jeito, tá? Então o sentido sempre vai ser dessa maneira, tá? Do evaporador vai passar para o compressor, que depois passa pelo condensador e depois pela válvula de expansão e fica nesse ciclo. Vamos considerar o ponto 1, tá? Posterior ao condensador, tá? O que nós temos aí? Nós temos líquido saturado, porque a função do condensador é justamente essa, tá? Transformar o fluido que está no estado gasoso, ou vapor nesse caso, em líquido saturado, tá? Quando ele passa pela válvula de expansão, o que acontece? Uma parcela desse líquido vai ser transformado em vapor, então você vai ter líquido mais vapor. E a função do evaporador é transformar toda essa parcela que ainda está no estado líquido em vapor. Você vai ter vapor saturado, ou seja, somente vapor do outro lado. E quando ele passa pelo compressor, além de ele estar no estado vapor, ele está no vapor a alta pressão, ou seja, nesse caso superaquecido, tá? Então os dados que nos foram fornecidos foi uma temperatura estipulada de 400 graus Celsius, ele foi lá na tabela, verificou que a entalpia, nesse caso aí no ponto 1, que nós iremos considerar ali como H1, tá? 250 kJ por quilograma. E a entalpia no ponto 3, que será depois lá do evaporador, porque ele falou isso, vapor saturado, tá? Entalpia 1, lembrando que ele falou sobre líquido saturado. E a entalpia 3, ou seja, depois do evaporador, de 400 kJ por quilograma, tá? E depois, para uma temperatura de menos 10 graus Celsius, a entalpia de líquido saturado foi de 170 kJ por quilograma. E para essa temperatura também de menos 10 graus Celsius, a entalpia já foi de 410 kJ por quilograma, tá? E ele quer saber o X, que é a quantidade de vapor, só que na entrada do evaporador, ou seja, no ponto 2. No ponto 1, o título é igual a zero. Por quê? Porque eu não tenho vapor, só tenho líquido. O X2, que é justamente o ponto onde o enunciado quer que eu
que eu descubra quanto que é a porcentagem de vapor aí, é justamente quem eu vou descobrir. O título na parte 3, ou no ponto 3, é igual a 1. Por quê? Porque eu só tenho vapor, então é 100%. Assim também como posterior ao compressor. Eu também só tenho vapor nesse ponto. Tá? Uma coisa que eu preciso saber, para um ciclo ideal, o processo que vai ocorrer ali na válvula de expansão é um processo isentálpico, ou seja, a entalpia de entrada é a mesma de saída. Eu preciso ter essa informação. Ele não me disse no enunciado, mas eu preciso ter essa informação. O processo é isentálpico, tá? Então a entalpia que está ocorrendo antes da válvula de expansão é a mesma entalpia que estará ocorrendo na posterior a ela, tá? Na entrada do evaporador. Então, a HL, tá? Que é a entalpia de líquido posterior a ela, é de 170 kJ, tá? Que é a mesma a entalpia lá do ponto 1, é a mesma entalpia do ponto 2. O que acontece? HV, tá? Que é a entalpia de vapor, ou seja, a entalpia no ponto 3 é 410 kJ por quilograma. Por que eu preciso saber isso? Porque a maneira de eu descobrir o título é justamente através dessa fórmula. Nesse caso ele me deu a entalpia, mas seria a mesma fórmula para você descobrir se ele te desse a entropia, tá? Que futuramente nós estaremos falando sobre este tema, tá? Mas a fórmula é justamente essa, tá? Que a entalpia é igual a 1 menos x, que é o título, tá? Que será multiplicado pela entalpia ali da fase líquida, mais x, que vai multiplicar ali a entalpia do estado vapor. E quem é esse H? Quem é essa entalpia? Essa entalpia é justamente aquela que foi estipulada, tá? De 250 kJ por quilograma. HL nós já determinamos lá no diagrama, ou no esboço do gráfico ali, vai ser de 170 kJ por quilograma, e HV 410 kJ por quilograma. Agora a gente substitui nessa equação, tá? Então 250 é igual a 1 menos x, que multiplica 170, mais x, que multiplica 410. Rearranjando essa equação, teremos aí que 250 é igual a 170 menos 170x mais 410x. Ou seja, 250 menos 170 é igual a menos 170x mais 410x. Logo, 80 é igual a 240x. Logo, x é igual a 80 dividido por 240. Com isso, iremos encontrar aí um título de 0,33. Lembrando que o título é dado em porcentagem, portanto, x é igual a 33%, ao que nos leva aí a alternativa A como correta. Tá bom, pessoal? Então, uma questão bem bacana aí de termodinâmica e máquinas térmicas. Se você gostou, entendeu, curte, comente e compartilhe. Não esqueça de deixar aquela moral através de seu like no canal. Também pode deixar as suas sugestões aqui, as suas dúvidas nos comentários, que a gente vai respondendo à medida do possível. Então, essa é a nossa contribuição por hoje. Um forte abraço e até a próxima.